Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças ao bom Deus. Aqui é o Tiago, mas vocês também podem me chamar de Teófilo, afinal eu sou amigo de Deus. E você, já se tornou amigo de Deus? O título do nosso vídeo de hoje é Confesse a Deus. E o texto bíblico, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, que diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é um texto muito conhecido sobre perdão. Esse texto nos ensina que nós devemos chegar com confiança e temor diante de Deus, confiança no amor dele e temor por sua santidade, e confessar nossos pecados, e que ele nos perdoa e nos purifica. E esse texto nos ensina grandes e preciosos princípios sobre o perdão, aquilo que sempre precisa estar em nossa mente e nunca podemos nos esquecer. E eu quero separar em 2 vídeos um pouco do que aprendemos, pelo menos do que eu consigo passar hoje para vocês, do que aprendemos nesse texto bíblico. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O texto começa: se confessarmos. Isso nos diz: não guarde o seu pecado. Não permita que você continue armazenando, quer seja no seu coração, na sua mente, nos seus pensamentos, nas suas preocupações, o seu pecado. Não fique com ele. Lance ao Senhor o seu pecado, confesse a Ele. Não tenha pecados de estimação. Não tenha pecados que você simplesmente vive pecando, que você os pratica. A palavra de Deus nos ensina que o cristão não vive na prática do pecado. Inclusive, em 1 João, nós aprendemos isso. Então, não tenha aqueles pecados que você sempre está caindo, e por sempre, às vezes, estar caindo, você nem os confessa. Confesse a Deus. Nós sempre temos algo que é a nossa inclinação maior, algo que às vezes a gente cai com mais frequência. Isso não quer dizer que você não crê em Jesus ou que você não está salvo, mas é uma área que você precisa tomar mais cuidado. Ainda assim, confesse sempre a Deus. Não tente esconder algo daquele diante de quem todas as coisas estão visíveis. Não tente esconder algo daquele que sabe todas as coisas, que é onisciente. Para Deus, tudo está claro como pleno dia. Como diz o salmista, as trevas e a luz são iguais, porque Ele vê todas as coisas. E também nos Salmos, no Salmo 32, que inclusive foi um dos textos que eu já falei nessa série sobre perdão. Davi diz que enquanto ele escondia o seu pecado, até o seu corpo adoeceu. Portanto, confesse a Deus, fale com Ele. Ele já te conhece e Ele sabe tudo o que você fez. Ele conhece mais e melhor do que você a sua própria vida.
Ele sabe realmente qual é a intenção do seu coração. Ele sabe qual é o teu nível de conhecimento de sua palavra e de sua vontade, e de quão você conscientemente, por vezes, pecou ou falhou com relação a alguma coisa. Mas Deus é aquele para quem você deve correr quando você comete um pecado, porque Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar. Então confesse. E o texto prossegue. Confesse. Confesse o quê? Confesse os seus pecados. O texto fala, se confessarmos os nossos pecados. Preocupe-se com os seus pecados. São eles que precisam ser eliminados. Você só tem capacidade de trabalhar com os seus pecados. Por mais que você possa ajudar alguém que está em pecado e ajudá-lo a trazer, a conduzi-lo para a luz, ainda assim é você que precisa confessar os seus próprios pecados. Então, queira tratar aquilo que você falha. Por muitas vezes, nós queremos ficar reparando no pecado dos outros, condenando os outros. Deus não nos chama para sermos juízes de nossos irmãos, aqueles que condenam os outros. Confesse os seus pecados. Confesse aquilo que você tem falhado. Confesse aquilo que é uma inclinação da tua carne. Se preocupe em confessar diante de Deus os seus pecados e não confessar diante das pessoas o pecado de terceiros. Muitas vezes nós falhamos porque nós ficamos apontando as falhas, os erros de outras pessoas e não olhamos para as nossas falhas. E isso, inclusive, é uma falha e nós devemos tomar cuidado de sempre confessar diante de Deus aquilo que nós temos falhado. Não fique olhando tanto para o pecado dos outros. Olhe para aquilo que você precisa mudar e confesse diante de Deus. E também o texto diz, Ele é fiel. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Deus é fiel. Se Ele prometeu, Ele irá cumprir. Deus promete para nós perdão, a remissão dos pecados. Deus promete para nós purificação, regeneração, salvação. Se Ele prometeu, Ele irá cumprir. Deus é fiel. Se Ele promete que nos guarda no tempo da provação e nos dá o escape, Ele vai nos guardar e nos dar um escape. Se Deus nos promete estar conosco na hora da angústia, Ele vai estar conosco na hora da angústia. Se Ele promete nos perdoar, Ele nos perdoa. A promessa de Deus é lançar longe os nossos pecados. Como diz o Salmo 103, versículo 12. O quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. E também em Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E ainda em Isaías, capítulo 43, versículo 25. Diz o Senhor, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim.
e dos teus pecados não me lembro. Tudo isso é promessa de Deus, é promessa de perdão, é promessa de reconciliação. E eu poderia fazer um vídeo de 5 horas falando e citando textos bíblicos que nos garantem que Deus perdoa. Portanto, confesse a Deus os seus pecados, confesse a Deus os seus pecados porque Ele é fiel e te perdoa. Não esqueça isso, grave isso na tábua do teu coração, grave bem essas promessas de que o Senhor é fiel para nos perdoar, se confessarmos a Ele os nossos pecados. Vamos orar? Pai amado, me faz entender cada vez mais, Senhor, que se eu confesso a Ti, se eu abro o meu coração para o Senhor, se eu me torno totalmente transparente e me despir de toda e qualquer máscara e confessar ao Senhor aquilo que eu tenho falhado, aquilo que eu tenho tropeçado, aquilo que eu tenho desagradado ao Senhor, Pai. E conscientemente confessar isso a Ti, ó Deus. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel às Suas promessas. O Senhor é fiel a tudo aquilo, Pai, que o Senhor garante em Sua palavra que vai me perdoar. O Senhor é fiel, Pai, à Sua palavra. O Senhor não pode negar a si mesmo. E o Senhor nos garante que nos perdoa. Então, Pai, em nome de Jesus eu oro que eu confesse a Ti os meus pecados. Que eu confesse a Ti, Deus, os meus erros, os meus tropeços, as minhas falhas. Porque o Senhor é fiel para cumprir a Sua palavra de perdão, de reconciliação, de renovo, de restauração. Eu creio em Ti, Pai. O Senhor me purifica, me lava, me limpa. Eu sei, Deus, que o Senhor é fiel. Que eu confesse a Ti, Pai. Que eu tenha essa prática sempre e sempre. Essa é a minha oração, Pai, eu te agradeço. Porque eu sei que posso confessar para o Senhor os meus pecados. Eu sei que eu tenho um amigo fiel, justo e bom, santo e maravilhoso, que sempre está comigo e que perdoa os meus pecados. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Obrigado. E amém. Perdoe, assim como foi perdoado por Deus. Que Deus lhe abençoe.